Agora, no próximo dia 8 de fevereiro, prestem atenção, a maior tragédia da história do Flamengo vai completar um ano. Por isso, desde ontem, o SBT Meio-Dia exibe reportagens especiais na série Meninos do Ninho. Um ano do incêndio que matou 10 meninos do alojamento das categorias de base do Flamengo. Todos atletas do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. 2 atletas catarinenses, Vitor Isaías, que tinha 15 anos, e Bernardo Pizeta, também de 15 anos de idade. Até hoje, o inquérito que apura o caso não foi concluído. O alojamento do Flamengo não tinha licença para funcionar e já tinha sido multado 31 vezes. O que mudou neste um ano e como estão as estruturas das categorias de base aqui em Santa Catarina é o que você acompanha agora na reportagem. Erramos, né? Erramos como sociedade, erramos como país, né? Não é possível pensar que clubes com uma quantidade enorme de orçamento que tem não investam adequadamente naquilo que eles chamam de joia, mas naquilo que eu chamo, a OAB chama de sujeito de direito. Traz um senso cada vez maior de responsabilidade, né? Que nós estamos, na verdade, lidando com os filhos dos outros e a gente tem que ter cada vez mais responsabilidade em relação a isso. Eu quero cair num choro, desesperado. Nossa senhora, eu tô assim tô me tremendo inteiro. Na madrugada do dia 8 de fevereiro, atletas das categorias de base do clube dormiam em contêineres quando as chamas começaram, provavelmente após um curto-circuito na instalação elétrica de um ar-condicionado. A fumaça e o fogo se alastraram rapidamente. Foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Samuel é um dos 3 sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu. A estrutura atingida era ocupada por atletas das categorias de base do Flamengo, que tinham entre 14 e 17 anos. O alojamento não tinha licença para funcionar. Negligência, falta de fiscalização. Até hoje, o inquérito que apura o caso não foi concluído. Eu acho que faltou uma organização do clube, né? Como os meninos estavam de férias e na volta deles o profissional já não estava mais usando a ala que eles usavam, eles podiam ter levado os meninos já pro alojamento, né? Novo, né? Novo para os meninos e velho para o Flamengo, digamos assim, né? Então, acho que faltou esse planejamento. Eu acho que também uma negligência, né? Por ter colocado esses meninos em um lugar que não tinha um plano de fuga, um alvará de bombeiro. Darley era pai de Bernardo Pizeta, goleiro morto na tragédia. Os familiares ainda buscam um acordo com o clube. O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo acendeu o alerta sobre a fiscalização de estruturas também em Santa Catarina. Do ponto de vista de alojamentos, que é o que a gente vai discutir daqui a alguns dias, ou se um ano da tragédia do Ninho do Urubu, me parece que Santa Catarina vai bem. Os clubes seguem minimamente as regras, né, de segurança, salubridade, enfim. Eu acho que nós, como Estado, ou o Brasil, ou o nível nacional, nós precisamos realmente discutir claramente o que é o esporte de formação, né? Porque a gente não pode pensar no atleta, como a gente vê muito por aí, né, como uma joia do clube. Joia é objeto, né? Ele é um ser humano muito mais complexo do que só um atleta, né? E isso não é pouco. Muito mais complexo que só um atleta que merece ter uma formação mais global, né? E já que o clube assume o sujeito com moradia, né, com alojamento, enfim, é importante que os clubes assumam esse sujeito, muitas vezes no lugar da família, que é de longe, para que ele tenha uma formação global mais adequada.
Em Santa Catarina, os clubes visitados pela reportagem demonstraram estar em dia com as exigências de regulamentação. Traz um senso cada vez maior de responsabilidade, né? Porque nós estamos, na verdade, lidando com os filhos dos outros e a gente tem que ter cada vez mais responsabilidade em relação a isso. Não só nós, os clubes, tem que estar tudo em dia com relação ao Ministério Público, Bombeiro, para que isso realmente não aconteça e ser cada vez mais criterioso nessas questões das nossas instalações. Hoje, o Figueirense tem 43 meninos alojados nas categorias de base. Os quartos ficam debaixo das arquibancadas do estádio Orlando Scarpelli. São 3 beliches em cada quarto, lavanderia, área de convivência e sala de estudos. Nós somos em 4 monitores, né? Eu trabalho durante o dia, depois nós temos um monitor que trabalha à noite, no outro dia troca. Durante o turno da manhã é um outro monitor e depois um outro à noite, ou seja, os meninos são monitorados 24 horas por dia. Né? Eles não ficam sozinhos em momento algum. Segundo a diretoria do clube, existe um projeto que prevê a construção de um novo centro de formação e treinamento do Figueirense, mas ainda sem data para sair do papel. Todo mundo sabe das dificuldades que o Figueirense atravessou em 2019. Esse problema ainda não foi totalmente resolvido, muito pelo contrário, ainda precisa de uma atenção total, de maneira que isso acabou afetando o cronograma de outros projetos como esse que você está se referindo. Mas não deixa de ter a mesma importância que tinha antes. É uma questão de time. Os investimentos que o Figueirense faz na base não são pequenos. Nós temos aí um número de atletas importantes já formados e outros estão em formação. E a tendência é aprimorar esse trabalho cada vez mais. E, naturalmente, que esse hotel, vamos dizer assim, faria parte desse projeto de aperfeiçoamento da base. Realidade diferente no sul do estado. O que antes funcionava debaixo das arquibancadas do estádio hoje é uma das referências no futebol. Em 2015, o Criciúma transferiu o alojamento das categorias de base e profissional para esse espaço onde funciona o novo centro de treinamento do clube. Dormitórios que parecem quartos de hotel. O alojamento recebe meninos a partir dos 14 anos, em apartamentos duplos com TV, ar-condicionado, banheiro e área de estudos. Para o coordenador das categorias de base do Criciúma, o clube tem responsabilidades dentro e fora de campo. Isso foi um alerta para os clubes do futebol brasileiro. Parece que precisa acontecer uma tragédia para depois as pessoas se preocupar, né? Mas o Criciúma se preocupa muito com isso, né? A gente tem um monitor que fica aqui toda noite e durante o dia tem o próprio monitor do clube também. A gente é muito atletas de todo o Brasil, o próprio Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que moram aqui dentro, né? Então a gente tem uma responsabilidade como gestor e como pai ao mesmo tempo, né? Muitos atletas longe das suas famílias, que a gente possa dar essa assistência e cobertura para que eles possam fazer um bom trabalho, né? Então o clube se preocupa muito com isso, tem muitas palestras extra-campo, direcionadas em todas as áreas, para que os atletas possam estar cientes que o futebol também ele não é tudo, né? Se caso não conseguir vencer como atleta, ele possa ter um outro caminho dentro da sua vida no seu segmento. Tanto o Criciúma quanto o Figueirense têm o certificado de clube formador da CBF. O documento coloca os clubes entre os 42 especializados na formação de jogadores em todo o país. Para o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, a legislação esportiva é vaga no que diz respeito à fiscalização de alojamentos e instalações de atletas de categorias de base. A questão é regulamentada pela Lei Pelé. Segundo a lei, é proibido alojar crianças menores de 14 anos, independentemente da origem. Mas a lei não menciona qualquer tipo de exigência em relação a laudos de bombeiros e qualquer outra autoridade. No sábado, o Flamengo divulgou um vídeo com respostas de perguntas enviadas pela imprensa. O que mudou na estrutura do Flamengo em um ano depois desse acidente? Hoje o CT Jorge Lau é totalmente seguro? Há mais vistorias nas estruturas hoje do que havia antes? Na realidade, aqui no nosso centro de treinamento, nós criamos uma diretoria responsável pelo centro de treinamento, um responsável único que responde por todas as questões relativas administrativas, de segurança, de meio ambiente, relativas ao CT. No Flamengo como um todo, nós demos ênfase a uma estrutura que abrange as questões relativas à saúde ocupacional, meio ambiente e segurança. Então, nós criamos uma área que é chamada de SMS, como as empresas usam,
que hoje é responsável por todas as atividades do Flamengo, quer seja na Gávea, quer seja no Ninho do Urubu, quer seja em trajetos, nós temos muitos trajetos aí. E agora, como gestores do Maracanã, também no Maracanã nós estamos usando a mesma metodologia. Então, respondendo claramente sua pergunta, melhorou sim e muito a gestão do Ninho do Urubu. Quem fica, ainda que de modo singelo, faz o apelo. A partir do momento tudo aquilo que aconteceu, que eles tenham um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Foi uma fatalidade, sim, foi fatalidade, mas seguida de imprudência, seguida de negligência, seguida de desorganização, né? Então, mas jamais iríamos pensar que podia acontecer isso, né? Sempre pensei assim, não, tá no Rio de Janeiro, pode ser assaltado, pode ser, mas um negócio desse jamais, né?